quando a gente não tem alimento, o organismo ele faz uma autofagia, as células fazem uma autofagia e elas eliminam células que estão um pouco defeituosas. Então, para câncer e prevenção de câncer é maravilhoso, porque ele vai tirar essas células, o organismo começa a se auto-limpar, entendeu? Eliminar a energia que não precisa, células defeituosas. Quando você faz um jejum? Ah, é? Depois de, ele está aprovado depois de 24 horas, começa a autofagia, começa a destruir células defeituosas. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde nós trazemos histórias reais para servir como bússola para pessoas que buscam mais liberdade, mais conhecimento e um rumo mais certo na vida. Aqui não vamos te dar a resposta certa, mas sim fazer as perguntas certas, ou às vezes não, porque liberdade não se trata de destino, mas sim na vontade e no desejo de se movimentar. E falando em liberdade, e até mesmo de rumo na vida, hoje vamos conversar com a Fábia. E a Fábia tem uma história bem interessante. E aí vai ficar a pergunta aí já no início. Quem já ouviu falar da Ayurveda? Já vai ficar aí na dúvida aí pra galera responder essa daí. Mas primeiro, Fábia, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E me conta, o que é Ayurveda e como que você conheceu a Ayurveda? Em primeiro lugar, Gui, obrigada por ter me convidado. Eu realmente peguei assim como uma missão de vida minha, divulgar e contar sobre a Ayurveda para quem eu puder e informar as pessoas sobre isso. E é uma coisa ainda pouco conhecida aqui no Brasil, né? Pouca gente sabe o que é Ayurveda. Eu acho que depois que a gente conversou, eu perguntei para algumas pessoas, alguns conhecidos, e todo mundo falou assim, o que é? Muito pouca gente, eu vou te falar, eu mesma, muito pouco tempo atrás, também não conhecia. Apesar de ser uma ciência, um conhecimento que existe há mais de 5.000 anos, a antiga medicina, vamos dizer, indiana, tá? A primeira menção dela está nos Vedas. Os Vedas é tipo a Bíblia dos indianos, então eles falam disso de 3.000 anos antes de Cristo, quer dizer que mais de 5.000 anos comprovados. E antes disso já existia, porque existia uma tradição oral que era passada através de versos, eles chamam isso de slokas. Então isso começou lá na Índia? Assim, em tempos imemoriáveis, assim, a gente não sabe quando que começou. Mas é mais forte hoje em dia na Índia? Ele existe muito forte na Índia, no Nepal, no Tibete, no Sri Lanka, em muitos países da Europa. Tá, assim, tem muita gente que sabe de Ayurveda. Nos Estados Unidos é uma tendência, todo o pessoal de yoga que gosta de fazer yoga também segue a Ayurveda. Os Estados Unidos está muito desenvolvido, e eu mesma, quando estive lá estudando isso na Índia, conheci gente do mundo inteiro. Tinham venezuelanos, colombianos, argentinos, a Europa inteira em massa, japoneses, australianos, quer dizer, é uma tendência mundial que aqui no Brasil está chegando e pouca gente conhece, então a gente precisa divulgar, sabe? Falar sobre isso, porque é muito interessante, é realmente fantástico. E como que você descobriu a Ayurveda? Então, assim, é uma história bem pessoal, uma coisa até que eu nunca tinha falado sobre isso, eu ficava um pouco constrangido, mas é preciso contar porque é a verdade, e também porque explica, né, como que foi que eu fui buscar isso. Em 2017, eu tive um câncer de útero, e descobri, assim, um exame de rotina e fiquei muito chocada na época, porque eu me achava saudável, eu era uma pessoa que eu achava que eu me alimentava bem, sabe? Eu fazia yoga e eu falava, gente, como que isso foi acontecer? Principalmente porque não haviam casos de câncer na minha família naquela época. Então eu falei, por que eu, né? Nisso tudo eu estava morando nos Estados Unidos, já morei lá por 20 anos, eu voltei agora, faz pouco tempo.
E comecei a estudar. Eu sempre fui assim de gostar de estudar e de pegar assim, vamos dizer, o touro pelo chifre e olhar nos olhos dele e falar o que é isso, por que isso aconteceu, né? Então eu fui atrás e comecei a ler sobre saúde, ler sobre doença, como que a doença acontece, como que você mantém a saúde, e li de tudo que você pode imaginar, de curas através de suco no México até... Olha, as coisas mais malucas. Então você encontrou a Ayurveda, tipo assim, pesquisando sobre a sua própria doença. Sobre a minha doença, exato. Na verdade, algum caminho para cura. Eu queria um caminho para o equilíbrio, porque, claro, você tendo um câncer, a medicina moderna hoje ela é muito mais evoluída para isso. As cirurgias, a precisão dos tratamentos, não tem dúvida. Eu fiz o tratamento mais moderno que eu encontrei lá nos Estados Unidos, fiz a cirurgia, não precisei, graças a Deus, fazer químio nem radioterapia, porque peguei o câncer do começo, mas eu queria saber por que eu desenvolvi esse câncer, né? E foi nessa que eu acabei lendo sobre a Ayurveda. Descobri um livro, assim, no meio de outros, numa livraria lá de Fort Lauderdale, onde eu morava, e comecei a ler sobre aquilo. E aquilo começou a fazer sentido. Eu achei muito interessante a maneira que eles viam. E principalmente, vou te falar uma coisa, tem um médico brasileiro famoso, Laí Ribeiro. Eu vi um podcast dele um dia no YouTube e ele falava uma coisa assim, ele falou... Toda pessoa que desenvolve o câncer, o câncer, na verdade, são mais de 300 doenças, né? Existem muitos cânceres diferentes em várias partes do corpo e tal. Mas ele falava, todo câncer tem 2 pontos em comum. O primeiro é que você tem uma desnutrição. Tá? Você não está se alimentando da forma que, ou pelo menos não está absorvendo os nutrientes da forma que deveria. E outra coisa é que você está intoxicado. Suas células estão confusas. O seu sistema imunológico não está identificando o câncer como uma invasão no teu corpo. Você sabe que células cancerígenas todos nós temos todos os dias. Só que o nosso sistema imunológico identifica, vai até lá e destrói. Né? Então, por algum motivo, ele para de fazer isso. Ou o teu sistema imunológico não está funcionando bem, ou ele não identifica que aquilo ali é. Ou você está tão intoxicado, tem tantos problemas em todas as células, que ele não consegue mais distinguir qual é a célula que está doente e da que não está. Mas nessa parte de intoxicação, não necessariamente é porque, sei lá, se alimentou com alguma coisa ruim, mas é intoxicação de energia, né? De guardar sentimentos, é isso que ele quer falar? Todo tipo, porque... Para o Ayurveda, isso aí nós já entramos no ponto de vista do Ayurveda, né? A digestão, ela ocorre de tudo que entra através dos nossos sentidos. Então, vem através da comida, sim, mas ele vem através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, das emoções que a gente sente. Isso tudo tem que ser digerido de uma forma ou de outra. Então tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E quando você não consegue digerir, você cria uma toxina. E essa toxina fica em você, eles chamam isso de ama, é uma toxina que vai ficando e ela fica fluindo nos canais do teu corpo e pode, em algum momento, encontrar um lugar que está bloqueado, por um motivo ou por outro, físico ou emocional, por fraqueza, às vezes, genética. As pessoas têm tendência a mais ter problemas de rins, outra tem problema no coração, tem gente que tem problema de pele, outros na vista. Aonde essa toxina encontrar um bloqueio energético, ela para e pode começar a formar ali uma inflamação. Da inflamação ela pode criar um câncer. Então é assim que assim, resumindo muito, isso que acontece, essa criação da doença. Da doença. E aí, nisso, tipo assim, nesse período que você ficou estudando, você estava fazendo o tratamento, tá? E aí você acabou simpatizando, gostou da causa, de tudo que você foi estudando, esse foi o que mais te encantou? Eu fiquei encantada pelo modo, principalmente porque eles te explicam como acontece, mas eles te dão a solução. Eles te falam exatamente como desintoxicar e como se livrar dessa toxina. Então, dependendo dos sintomas que você tem. Então, para eles é o seguinte, o primeiro, mais importante é saber qual é a tua natureza. Qual é o teu dosha, que eles chamam. Dosha? Dosha, são 3 doshas que existem no organismo de todas as pessoas. Tá? Você tem Vata, Pitta e Kapha. Vata... ele é a energia do movimento.
Antes só de você dar uma continuidade nisso, tudo bom? Bom dia. Esse é o nosso amigo. Tudo bom? O Bruno, ele sempre tá aqui com a gente. Ô Bruno, você veio pra mim, acho que hoje eu vou experimentar o globinho. Sim. Gravei com o doutor, gravei com o Dado aqui, aí a gente tava falando de um globinho, um outro método de extração. Acho que hoje eu vou experimentar o globinho. Legal. E eu queria também um pão na chapa. Manteiga ou requeijão? Pode ser com requeijão. Isso. Ah não, pode ser o natural. Caseiro, isso, caseiro. A chapa com manteiga. Acho que eu vi ali com requeijão, rapaz, tava bonito. Tava bonito ali, Tá. me deu. Nossa. O vinho seria 2 xícaras. Você quer o café também? Não quero não, eu Você queria quer só o uma moído? água. Ele quer um expresso só, vai ser uma xícara só. Certo. E um expresso e um pão de queijo. O pão de queijo vai ser tradicional, certo? Tradicional. Certinho. Sua água vai ser com gás ou sem gás? Com gás, por favor. Certinho. Você tá bom? Gelo. Não, só a água mesmo, é gelada, sem gelo, sem limão. Com gás, né? Isso. Obrigado, viu? Bom, para quem está nos ouvindo, aí tanto no Spotify ou só mesmo ouvindo aí no YouTube, acabamos de fazer o nosso pedido aqui na casa do colono. E, gente, hoje eu pedi um café diferente, num globinho. Se você está só ouvindo, eu convido você a vir até o local para poder ver e experimentar também esse método de extração de café que é diferente. Num outro episódio vai ter um card aqui em cima, conversei com o Datum, que é o proprietário, um dos proprietários daqui, e eles também têm a fazenda deles, que é onde eles fazem tem a cultura lá do café, e é onde eles, assim que o café fica pronto lá, em uma das variedades da fazenda, eles trazem para cá, para a cafeteria, e é servido aqui. E esse método de extração do globinho foi mostrado aí na conversa que eu tive com ele, e hoje eu vou experimentar, porque eu também fiquei na vontade no dia que a gente conversou. E hoje eu passei ali, tinha um pão natural, tava muito bonito, com requeijão. Então, assim, quem tá vendo vai ver, eu acho que vai ficar com um pouquinho de inveja, então eu convido vocês a virem até o local e experimentar também. Assim como eu vou vendo as coisas aqui, o cardápio, eu vou experimentando um a cada momento que eu venho aqui, tá certo? E, gente, vocês já viram que é uma conversa bem interessante, né, da Fábia. Eu mesmo, como eu já disse, nunca tinha ouvido falar da Ayurveda. E ainda mais, ele é mais forte, igual falou, lá na Índia, no Tibete. O que a gente sabe, né, da Índia é que eles são muito fortes na parte espiritual, mas tem aquela precariedade, né, no saneamento básico, nas coisas básicas, né, materiais, digamos assim, né. E você disse que isso te encantou. Isso te encantou lá nos livros, igual você estava falando, que eles identificam. Mas para eles identificarem isso, você foi até o local? Você foi até a Índia ou foi uma coisa online? Eu primeiro descobri lendo livros, né? Depois comecei a estudar online e descobri através de uma amiga um website, um lugar que chamava Somateran, no sul da Índia. E fui para lá para fazer esse detox. E aí foi lá que eles identificaram isso? Fizeram esse mapeamento? Eles são mais de 2 horas de perguntam tudo, mas assim, eu tive um acesso de riso o dia que eles me fizeram a consulta, porque, cara, é engraçado, eles perguntam assim, se eu te der uma coisa azeda e uma amarga, qual que você pega? Você fala, eu acho que nenhuma, né? Assim, você tem que parar para pensar e falar, bom, entre essas duas opções... Depende do momento que eu vou estar, né? Mas assim, eu não gosto de azedo, então eu prefiro o amargo, sabe? E você começa a pensar, é um autoconhecimento, porque você começa a pensar de que lado você dorme, quantas horas você dorme, se você levanta à noite ou não, se você acorda à noite ou não, que horas você acorda. Tudo isso para eles é importante, porque isso tudo vai mostrar ou como você é, ou o que está desequilibrado em você. Então eles fazem um mapa. Um mapa, é muito legal, porque eles realmente investigam a tua vida de trás para frente. Quando eles fazem isso, eles somam depois, que são muito metódicos, tá? Como você falou, os indianos, eles são muito... assim, espirituais e muito mentais, eles são perfeitos para tudo que tem que ter método, assim, são as 9 maneiras de se evitar tal coisa, são as 3 formas de sei lá, lidar com a raiva, sabe, assim, tudo deles é muito, e se você vier com uma 4ª forma, eles são muito humildes, eles falam, não, você tem razão, tem mais uma forma, só que isso, através de milhares de anos, ninguém consegue mais imaginar
o que mais que a gente pode incluir ali? Então eles tiveram tudo muito mastigado, muito estudado, sabe? E é verdade, é um país pobre, é um país que tem 1 bilhão de pessoas a mais do que o Brasil, num espaço menor. Então, assim, é uma loucura o saneamento básico, o trânsito, assim, e a confusão e a cultura deles é muito louca. Você tá andando na rua, você tem camelo, você tem elefante, você tem macaco, você tem, sabe assim, no meio de tuk-tuk, de moto, vaca, de gente, vaca. É assim, é um caos. É sujo, muitos lugares são muito sujos, mas assim, se um estrangeiro, vem um europeu para o Brasil e vai parar lá na favela, lá não sei aonde, vai falar que é sujo também. O Brasil é sujo? Não é, é sujo em alguns lugares, é assim. Sabe? Mas a beleza da Amazônia vai deixar de ser admirada porque é sujo lá na favela, não sei onde, não, entendeu? É o que é divulgado, né? Mudando de assunto um pouco, né? O que é divulgado, igual o Brasil. O Brasil é divulgado algumas coisas que nem sempre é tão bonito, né? Na divulgação. E aí quando o pessoal vem pro Brasil, vê uns pontos turísticos, algumas coisas assim, fala assim, nossa, não é o que eu ouvi falar. Não. Então acho que assim, em questão da Índia, assim, é o que mais é mais noticiado, né? Mas eu tenho certeza que assim como em vários outros lugares, você vai para lá, tem lugares bonitos, templos magníficos. Nossa, é assim, então... e é até estranho porque o lugar mais conhecido da Índia, que é o Taj Mahal, é árabe. Assim, não é hindu, sabe? Eles ficam meio bravos com a gente, o símbolo da Índia ser o Taj Mahal, porque foi uma invasão islâmica no norte da Índia que foi um conquistador, vamos dizer assim, que construiu. Então, Taj Mahal tem coisas maravilhosas na Índia, assim, a cultura é muito interessante. É interessante você ver que quase todos os temperos do mundo vieram de lá, sabe? É como... Sim, né? Tem muita coisa realmente assim que a gente usa no nosso dia a dia que vem de lá e o pessoal nem sabe. Não sabe. E sabe outra coisa que a gente também não aprende? Apesar da gente aprender que os portugueses estavam em busca do caminho das Índias para buscar especiarias e acabaram vindo no Brasil, né? Uma coisa eu sempre imaginei assim, nossa, mas esse pessoal gostava de comer, né? Porque tanto tempero, sabe assim, por que tinha que ter? Se nunca tinha imaginado, só depois de aprender Veda que eu fui me dar conta de que tempero é remédio. A gente cura coisas com tempero, é por isso que o tempero era tão importante. A gente, aí volta lá na nossa, fica meio nostálgico, né, que vai lá nos nossos avós, que usavam o chá de boldo, chá disso, chá de picão, chá não sei o que, tem várias coisas que tudo, tô com dor nisso, aí usavam chá. O cravo para dor de dente, a canela para controlar o açúcar, muita coisa, isso é Ayurveda. Ayur quer dizer vida, Veda quer dizer conhecimento, Veda é a Bíblia deles, então é o conhecimento da vida. Então é por isso que a gente não tem como marcar uma data, isso vem de geração em geração ensinando, olha, bota um cravo lá no dente que está doendo que vai curar, vai passar a dor. Sabe, toma um chazinho disso que vai melhorar a tua dor de cabeça, então não tem um início, ele teve só um momento na história onde eles resolveram escrever isso. Entendi. E você estava falando do dosha, né? Você estava falando que existem 3 energias principais, mas antes disso era até legal a gente falar assim, existem 5 elementos no planeta, para eles. Não existia tabela periódica de química, não existia nem sequer um microscópio, mas eles sabiam que existiam forças na natureza que eram 5. E essas 5 forças eram o espaço, ele era o ar, depois o fogo, a água e a terra. Então, vamos dizer, os minerais se incluem na terra, os gases se incluem no ar, você entendeu? Você tem, mas tudo no mundo era formado por isso. Tudo, dessa mesa a qualquer ser vivo, até o ser humano, tudo é formado desses 5 elementos. Esses 5 elementos, eles têm afinidades. O espaço e o ar, eles têm afinidade. Quando os dois se unem, eles formam uma energia que se chama Vata. Essa Vata é a energia do movimento. É o ar que se movimenta. E ele é responsável no corpo da gente por tudo que se movimenta. Então, por exemplo, o braço piscar, o coração bater, a gente engolir, a voz, porque é um ar ao contrário. Tudo que se movimenta no corpo tem Vata como energia.
Na cabeça da gente, vata é a criatividade, é ligar um neurônio ao outro, aquela rapidez de movimento que faz com que você crie alguma coisa. Isso é vata. Depois você tem pita. Pita, ele é o fogo líquido, mas é o fogo. A energia do fogo é a energia da transformação. Qualquer coisa que puser no fogo vai se transformar. Então, no nosso corpo, ele é a nossa digestão, que é importantíssima para o Ayurveda, tá? Transformar o alimento em nutriente, transformar o teu pensamento numa emoção, transformar uma impressão em uma ideia, entendeu? Toda essa transformação é feita por Pita. E o Pita na nossa cabeça é a nossa inteligência, e quando ele está desequilibrado, você nota porque ele é muito agressivo, ele é uma coisa fora de controle, ele é essa coisa forte. Depois você tem o Kapha. Kapha é a estabilidade, é o que dá estrutura para a gente, ele é a terra com a água. A Bíblia já falava, né, o homem vem do barro. É a terra e a água juntos. Isso é o que forma nossos tecidos, nosso cabelo, tudo na terra é formado pela energia de Kapha. Na cabeça ele traz pra gente resiliência, estabilidade. Então, essas três energias, claro, todos nós temos as três, porque precisamos dela para o corpo funcionar, só que cada um de nós tem uma proporção diferente. É igual uma impressão digital, ela é diferente. Uma pessoa é mais pita, a outra pessoa é mais vata, outra é mais uma combinação dos dois, uma é mais Kapha, sabe? E aí a busca é por esse equilíbrio. A busca é primeiro entender como é o teu equilíbrio, porque nós somos todos diferentes. Então seria que primeiro entender qual o seu dosha predominante. Exato, quais são os teus doshas e como que eles estão funcionando. Quais são e como... Quais são, como a proporção deles. Então essas perguntas que eles fazem, dessa consulta ayurvédica que dura 2 horas, é justamente para depois entender, olha, você, por exemplo, dá um chute, tá? Uhum. Você é 50% Pita, 25% Kapha, 25% Vata. Legal. Gente, só para quem está aí nos ouvindo, acabou de chegar aqui o globinho. Que cara boa mesmo, hein? Você viu? Olha que legal. Vou deixar aqui no meio aqui para vocês verem. Olha. Então. Bonito, né? Muito. Bonito, né, Dogão? Pãozinho natural com requeijão na chapa. Eu vi ali, alguém pediu, eu achei maravilhoso. Eu vou deixar aqui, ó. E aqui, esse é um método diferente de extração do café, que é o globinho. Tá? Desculpa, seu nome é? Lara. Lara. A Lara aqui tá conosco hoje. A Lara vai... Lara, depois que finalizar, como é que eu sei que acabou? Bem, a gente já coloca uma água morna para facilitar o processo. Uhum. Ainda mais hoje que tá mais frio, né? Exatamente. Aí ela vai ferver e vai subir. Uhum. E... depois que terminar de subir, aí ela volta. Exatamente, a gente tem que tirar o fogo. Se não tirar o fogo, ela não volta de novo para servir. Tá certo. E aí depois que baixou, aí eu sirvo. Sim. Eu mexo um pouco para melhorar o processo. Aí quando eu tirar o fogo, eu vou tirar essa parte aqui de cima e vou servir o café. Tá certo, então. Tá bom? Então tá bom. Obrigado. Bom, gente. Interessante. Então, enquanto a gente vai conversando aqui, quem tá nos assistindo vai ver o método aqui de preparo. Vou até deixar de ladinho aqui, ó, para vocês irem acompanhando junto comigo. Enquanto isso, a Fábia vai me contando mais um pouquinho. Fábia, você aceita? Obrigado, obrigado. Aceita, Dogão? Bom. Enquanto você vai falando, eu tô achando bem interessante, que é uma coisa que eu não sabia mesmo. E eu vou tomando meu café aqui. Isso. Bom, aí tava falando que as proporções. Isso. Que aí cada pessoa pode ter uma porcentagem de cada dosha. Isso. E aí você vai me contar o que tem te afligido ultimamente. Vamos supor, uma vez que eu estabeleci qual é a proporção de doshas natural para você, se você me disser, por exemplo, tenho sentido muita azia toda vez que como
determinado alimento ele me causa azia, e isso vai me dar a dica de que o teu pita, porque a azia é uma função da digestão, e essa digestão ela é dominada por pita, então vai me dar uma dica de que pita está um pouquinho desequilibrado, ele está aumentado, vamos dizer assim, agravado, a gente diz, em Ayurveda. Que legal, né? Você viu que legal? Muito. Ó, a gente já ferveu, a água subiu e foi rápido. Rápido, né? Rápido, que legal. Esse é o método de extração globinho. Agora ela tirou o fogo aqui. Esperar para descer de novo. Entendi. Não demora tanto. E agora vai coar. E o pó fica em cima? O pó fica em cima e tem tipo um coador aqui. E aí agora ela vai descer e vai coar. De onde que é mesmo esse método de extração? Eu esqueci de qual país que era. O país em si, eu não sei. O Dado tinha falado que um era da Alemanha. Acho que da Holanda. Holanda, né? Ou era belga que é da Holanda. Não sei ao certo. Ah, é, a belga é aquela outra, né? A belga é da Holanda? Na verdade, a cientista que fez parece que é da Bélgica e ela fez na Holanda. Ah, entendi. E ela é grandona, dourada. Só que o método é bem parecido. Olha que legal. Que legal. Bom, a gente até parou a nossa conversa aqui porque o método de extração aqui é bem legal, bem diferente. Bom, vocês têm que vir até o local aqui, né, na cafeteria, para vocês experimentarem. Eu recomendo, viu? E a gente some. Deixa eu segurar aqui para Tá você. quente. Ah, hoje tá frio, tá? Prontinho. Obrigado. De nada. Com licença. À vontade. Que legal. Muito. Bom, Fábio, desculpa, agora Imagina. pode continuar. E você sabe, e eles fizeram isso com você? Você sabe a tua proporção? Sei a proporção. Eu sou uma pessoa com muito pita na minha constituição, e tenho também bastante kapha. Então você é explosivo. Se eu estiver desequilibrada, explosiva com certeza, mas se em equilíbrio, não. Tem outras características, né? Geralmente, por exemplo, características de gente de pita: não pode ficar com fome, não pode. Tem gente que consegue fazer jejum. Então toda mulher é muito pita. É muito pita, é bem comum. Comum as mulheres serem muito bravas quando dá com fome. Então tem assim, é muito interessante. Então eu vou contar dessa vez que eu fui para lá, depois que eu descobri o câncer, fiz o tratamento convencional, e aí com o tempo, isso foi em 2017, 2018 eu fui para lá pela primeira vez. Minto, eu já tinha estado em 2016, antes de ter o câncer, mas em 2018 fui para fazer esse tratamento. Então cheguei 2 horas e pouco de entrevista, estabeleceram os meus doshas, me pediram um tempo, e depois, quando eu voltei na sala, eram 3 médicas juntas, elas tinham um plano para mim. E o que a Ayurveda faz num caso assim, para restabelecer a saúde? Ela faz um plano que envolve tudo. Como você vai dormir, a hora que você vai acordar, como você vai fazer meditação, depois da meditação você vai comer uma fruta, que fruta para o Ayurveda deve ser comido separado dos outros alimentos. E depois você vai para yoga. Da yoga você vai fazer tratamentos com óleo no corpo, então você tem bastante massagem todos os dias, é uma beleza. Massagem todo dia? Todo dia. Então assim, depois da consulta, aí você tem as recomendações do tratamento. Exato. E você faz isso por 15 dias, depende do tempo que você tiver para fazer. Eu, como tinha tido uma doença grave, fui para lá, assim, eu estava decidida a ficar 3 meses, para você ter uma ideia. Eu consegui uma licença e tirei, assim, um tempo para mim mesma. Mas não precisei de 3 meses. 28 dias depois que eu estava lá, a médica falou: olha, não tem mais nada que a gente possa fazer por você, você está com a saúde ótima. E eu sentia que eu estava, entendeu? Eu sentia. O dia que eu cheguei lá, me puseram num quarto que era perto da praia, era na frente do mar, esse lugar, no sul da Índia.
num bangalô que era lá embaixo, eu contei, eram 198 degraus para chegar no restaurante e no hospital, onde tinha médicos, tratamentos. E isso era na beira da praia? Na beira da praia, no morro, assim. Que tratamento, hein, gente? Não, fala a verdade. Os melhores médicos do mundo é sol, paz, falta de estresse, comida boa, massagem, meditação, yoga, o que você quer da vida, assim, é espetacular. Tem muita gente que eu conheci que faz isso todo ano, tira férias, vai pra lá e faz isso todo ano. Tipo um detox. É um detox. E aí depois, no fim de 15 dias, eles te dão, aí no meu caso, como eu sou pita, não é para todo mundo o mesmo tratamento, mas é uma purgação. Pita, ele é eliminada a toxina através de muito óleo no corpo, óleo ingerido também, e depois uma purgação. E eu fiz isso 2 vezes, mas eu estava contando, eu ficava nesse quarto lá embaixo e subia 198 graus para ir para o café da manhã, depois descia para mudar de roupa, depois ia para yoga, depois voltava. Eu fazia isso 8 vezes. Então é o que a gente tem acesso no dia a dia, mas esquece. Esquece, é o que previne a doença. É você manter a calma, é você tomar sol, entendeu? É você exercitar, é você comer bem, se alimentar e providenciar para o teu organismo todo tipo de nutriente. A Ayurveda, tem gente que fala, mas é vegano, é vegetariano. Não, a Ayurveda come carne, aceita até mesmo metais pesados como parte de tratamento, dependendo do teu caso. Eles usam até mercúrio, claro que purificado, como medicina lá na Índia. Então, todo elemento da natureza, ele é um remédio, mas talvez não seja bom para você. Se todo elemento da natureza é um remédio, e aí que você acabou de falar que talvez não seja bom pra gente. Hoje em dia, com a nossa alimentação moderna, vamos dizer assim, mais rápida, fast food, não sei o quê, de que forma a alimentação pode afetar o nosso dosha? De várias formas. Esse é o grande lance da Ayurveda, é essa parte de dietética, tá? Porque a gente está sujeito a muito modismo hoje em dia, né? Uma hora é o glúten, outra hora é o açúcar, outra hora já teve época, para você ter uma ideia, que a gente falava que margarina era melhor que manteiga. Gente, margarina é gordura vegetal hidrogenada, assim, péssimo, eles não sabiam o que fazer com aquilo, é um dejeto químico. E a gente o consumia na comida como se fosse... Não. Tem época que fala que o ovo é ruim. Depois o ovo é bom. Tudo é um ovo. Agora, você fala pra mim, no fulano está comendo 40 ovos por dia. Isso pode ser bom? É uma questão de bom senso. Tudo em excesso é ruim. Até água em excesso mata. Tudo. Você fala, a pessoa tem que tomar 2 litros ou 3 litros de água por dia. Talvez não. Tem gente que toma menos de meio litro de água lá no deserto e está muito bem. Tem gente que precisa de 5 litros de água por dia porque tem sede o tempo todo. Sabe, assim, a gente por algum motivo, delegou a nossa saúde a outras pessoas e parou de se escutar. Você fala, tem gente que come carne de porco e passa mal. Tem gente que come carne de porco e não acontece absolutamente nada. Então, realmente, assim, o alimento, não só os alimentos modernos, digamos assim, mas até os tradicionais, né? É que eu falo assim, alimento moderno salsicha, nuggets, essas coisas processadas, tipo, né? Processados, alimentos processados podem afetar então o nosso Com certeza. E promover esse desequilíbrio. O principal disso, que eu vejo assim, é que são colocados elementos químicos dentro para conservação e até mesmo no caso vegetal, no plantio, como fertilizante, como pesticida, como, sabe, que o nosso organismo não reconhece como alimento. O que a gente não reconhece como alimento, a gente não é capaz de digerir, se torna uma toxina para a gente. Você entendeu? Ele vai ser absorvido, se ele não for eliminado. Agora, vamos fazer uma distinção aqui. Existem elementos que, naturalmente, são eliminados através da água. Esses são menos piores, não são tão ruins para nós, porque a gente toma água e elimina eles através da urina, certo? Agora, os que são lipossolúveis, esses já fica mais complicado, porque como é que você elimina ele?
Então ele acaba sendo armazenado na nossa gordura. Tem muita gente, por exemplo, que começa a fazer dieta e começa a emagrecer e fica doente, acaba desenvolvendo algum outro tipo de doença, porque essa gordura, ela vai soltando essas toxinas dentro do nosso organismo e a gente não tem um método para se livrar delas, ao contrário dos indianos que têm a Ayurveda. A Ayurveda elimina todas as toxinas lipossolúveis porque ela te faz massagem com muito óleo e ela te recomenda o ghee medicado, que é a manteiga clarificada. Então você ingere, isso vai sendo absorvido pelo organismo e vai sendo eliminado depois na hora do detox. Entendi. Então a Ayurveda, ela trata as 3 áreas: corpo, mente e com espírito. certeza. É que a gente dividiu para estudar, porque a gente é uma coisa só. Né, digamos assim. A gente é uma coisa só. Na verdade, para o Ayurveda, aí tem todo um lado filosófico, que é o mesmo lado filosófico da yoga, tá? Nós somos uma consciência, a consciência é a alma, vamos dizer assim. Essa alma, a consciência não é a mente, ela é uma alma, ela é aquilo que consegue observar o que você está pensando. Se você fala assim, agora eu estou pensando em tal coisa, isso é a tua alma observando o teu pensamento. Você vê que são coisas diferentes. Então você tem uma consciência, você tem um pensamento e você tem um corpo, tá? Que é formado por essas energias que a gente estava falando. Quando você pensa uma coisa, ou você ingere uma coisa, ou você tem lá um problema da sua consciência, que é o que eles chamam de karma, que vem, isso tudo afeta a tua vida e pode afetar a toxina. Então, as doenças têm muito fundo emocional, tem mesmo, porque são coisas que você pensou, que aconteceram com você, que você não conseguiu processar. Entendi. E quais são, assim, os pilares fundamentais, assim, de acordo com a Ayurveda, para a gente seguir, por exemplo, no dia a dia? Então, a primeira coisa, a principal delas é a digestão. Para a Ayurveda é a digestão, tá? Você tem que engolir, isso tem que entrar no teu estômago sem refluxo, sem soluço, ser digerido e eliminado em um dia. Em um dia? Não dá para ficar um dia sem ir ao banheiro, quero dizer. Não dá para ficar. Tem gente que fica uma semana sem ir ao banheiro. Aquilo tá apodrecendo dentro de você. Aquilo tá. Por isso que vem o termo da pessoa estar enfesada. Exatamente. Você vê que a língua já conhecia. A gente, os antigos. Nossa, aquela pessoa ali é muito enfesada. Ela Porque atrapalha completamente o teu lado emocional. A gente tem uma ligação direta do intestino com o cérebro. Você não está fazendo uma digestão muito boa ali, muito correta, e isso vai atrapalhar o teu emocional. Você vai acumular toxina. E esse acúmulo de toxina vai te causar doença. Então isso é o principal. Então primeiro, como é que você faz? Como é que você sabe se a tua digestão está boa? Primeiro, você não tem sintoma nenhum errado. Não tem queimação, não tem dor de estômago. Então, você falou que tem que comer, né, mastigar, engolir sem... Desculpa, você falou o termo, esqueci agora. Sem refluxo? Sem refluxo. Sem refluxo. A queimação está errada. A gente tem ali um piloro, né? um fechamento do nosso estômago que impede que os líquidos que fazem a nossa digestão subam pelo esôfago. Então, se está subindo, tem uma coisa errada ali. Ou você está com excesso de líquido, ou esse piloro não está fechando direito, ou tem algum problema na tua digestão. Mas vamos supor que você come, digere, elimina perfeitamente. Tá tudo certo. Aí a primeira coisa que a Ayurveda vai te aconselhar é o seguinte: só coma quando tiver fome. A gente esqueceu disso. É uma coisa tão básica, mas a gente não come mais. A gente come porque está no horário de comer. A gente come porque sentiu o cheiro bom de comida, que deu vontade. A gente come porque a gente está nervoso. A gente come por todos os motivos do mundo. A gente não sabe mais o que é fome. A gente não espera ter fome. É porque fica transferindo todos os sentimentos para comida. Não é? Tô ansioso, vou comer. Tô nervoso, vou comer.
Apesar que quando você tá nervoso, chateado, geralmente não dá muita fome. Mas tô triste, como? Depende da pessoa. Tem Depende, gente que dá muita fome quando tá chateado. Eu, quando eu tô E tem gente que triste, perde o não apetite. perco o apetite. Tô nervoso, perco o apetite. Aí, tipo assim, você tá ansioso, ou tá com muita tristeza, né, então, não sei o que, acaba descontando na comida. Vai comendo. Muito comum hoje em dia, a gente se condicionou a fazer isso e é péssimo para a saúde. Péssimo. E assim, a gente não sabe o que é fome mais. A fome dói. A fome dói, entendeu? A gente não chega nesse ponto. Isso. A gente começa, ele dá a primeira roncadinha ali, você já está buscando uma coisa para poder... Minha filha fala isso. Ontem ela falou isso pra mim. Ela chegou da escola, depois foi pro treino, saiu do treino, chegamos em casa, fui fazer a janta, ela começou a beliscar tudo. Aí eu, calma, deixa eu terminar a comida, não sei o quê. Pai, tô com fome, tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Dói mesmo, é uma coisa que dói a fome. Agora, se você não tem fome, isso é um sinal grave. Sinal de que... Porque o estômago, esses líquidos, eles começam a corroer o próprio corpo. Eles são um ácido ali. Então ele dói, ele começa... Você tem que apaziguar, esse líquido tem que ir para uma digestão de um alimento para não ficar se autodigerindo. Agora, hoje em dia já se sabe que o jejum intermitente, já se provou, vamos dizer assim, a ciência moderna, é excelente para a saúde. O Ayurveda fala isso há 5.000 anos. É uma prática que está na Bíblia. Isso, exato. A Bíblia fala isso, ciência já provou isso. Exatamente. Então... É provado que é maravilhoso e eles sabiam disso. Eu ainda não consegui fazer uma vez. Não, porque você provavelmente é pita. Gente de pita, que tem pita. Eu acho que eu nunca me coloquei realmente assim, falar assim, não, vou fazer um jejum. Acho que eu nunca me coloquei assim. Eu tenho assim... Você fica mal-humorado quando você está com fome? Olha, pior que eu não sei. Se for perguntar para as pessoas que estão à minha volta, você vai falar que não o tempo todo. Eu vou estar com fome. Já sou rotulado de ser mal-humorado. Mas assim, eu não... quando eu sinto fome, eu já fiquei, tipo assim, igual quando eu tô trabalhando, ficar o dia inteiro sem comer e não me incomodar. Então, assim, ficar sem comer às vezes, isso não me incomoda. Então, eu acho que eu faria um jejum, faria tranquilamente, mas nunca me coloquei nessa situação. De querer fazer, né? De querer fazer. Mas, realmente, eu já ouvi falar na Bíblia, tá todo mundo falando que o jejum faz bem. Quando a gente não tem alimento, o organismo ele faz uma autofagia, as células fazem uma autofagia e elas eliminam células que estão um pouco defeituosas. Então, para câncer e prevenção de câncer é maravilhoso, porque ele vai tirar essas células, o organismo começa a se auto-limpar, entendeu? Eliminar a energia que não precisa, células defeituosas. Quando você faz um jejum? Depois de... Ele está aprovado depois de 24 horas, começa a autofagia, começa a destruir células defeituosas. Então, de acordo, assim, nessa linha de raciocínio, um jejum bacana, assim, seria de quanto tempo? Aí depende muito. Eles estão agora fazendo estudos, eu estava vendo um podcast essa semana passada, estudos de 40 dias sem comer. 40 dias? Tem coisa, assim, eles estão fazendo, mas aí tem que ter acompanhamento médico, você tem, não é um jejum de água, tomar água, eles tomam também alguns sais, põem sal na água para tomar. Para tomar não é uma coisa para ser feita sozinha, tem que ser... Porque assim, se você colocar no Google lá quantos dias que um ser humano consegue ficar sem comer, vai colocar lá, sei lá o quê, 30 dias? Não sei, que um ser humano consegue ficar sem comer? Consegue mais que isso, é impressionante, principalmente se tiver minerais, água e minerais, né? Então, é possível. Eles estão fazendo tratamento assim para esse pessoal que está diabético, reverte diabetes, pressão alta, todas essas doenças metabólicas, ele tem revertido com o jejum. Mas o Ayurveda, como é muito personalizado, não recomenda para todo mundo, hein? Até coloquei aqui no Google para poder ver. No Google está falando que um ser humano consegue ficar cerca de 30 a 40 dias. Mas apenas cerca de 2 ou 4 dias sem água. Mas sem comer de 30 a 40 dias. Imagina fazer um jejum desse tempo todo. Então, realmente precisa de um acompanhamento. Precisa. Que chega ali no limite ali, né? De um ser humano. E é uma loucura. E assim, eu não sabia disso, que o jejum que o que eu mais escuto, né? E eu não sei quem está nos ouvindo e assistindo se também é assim, é que o jejum ele é utilizado mais voltado para a parte espiritual, que é quando você quer acalmar, né, o seu ego, a carne,
para exaltar o espírito, mas mais uma ligação com Deus, parte espiritual. E na parte de saúde, a gente vê as pessoas que treinam, fazem academia, faz um jejum ali, mas mais para emagrecer, mas não para uma autolimpeza. E você está falando que o corpo começa a limpar e eliminar essas toxinas. Tudo isso acontece quando você faz o jejum. Quer você foque na parte física para eliminar a gordura, quer você foque na parte de saúde para eliminar células defeituosas, ou na parte mental. A parte mental, o jejum, ele traz clareza. Se você não tem o sangue indo para a sua digestão, esse sangue está circulando em outro lugar. Tua cabeça funciona de uma maneira muito mais clara. Diz que é uma defesa até do homem como animal, de ele não ter comida e ele pensar muito mais claro, estrategicamente, para poder caçar, para poder ir atrás da comida que está faltando, entendeu? Se localizar. Então, assim, tem benefícios mentais, tem benefícios de toda forma. E na parte espiritual também. Tanto que quase todas as religiões têm alguma forma de jejum que preconizam o jejum. Então, assim, benefício ele tem muitos. Agora, para a Ayurveda, volto a dizer, depende da pessoa. Tem pessoas que não devem fazer jejum. Não devem? Não devem. Pita, por exemplo, dependendo do caso de Pita, não é para fazer jejum. Pita não consegue ficar sem. Ele tem um sistema digestivo extremamente bom. Gente de Pita em geral, se não estiver desequilibrado, digere até pedra. Já viu gente comer as coisas mais absurdas e não ficar doente? Acontece. Se o teu sistema digestivo é tão importante para a Ayurveda, porque se você digere bem, você pode comer coisas que outras pessoas não podem. Então, para saber realmente se o jejum é recomendável, você tem que fazer essa bateria de perguntas. Tem, e você tem que se escutar. Esse mapeamento. Presta atenção. Você come... Autoconhecimento. É total. Sabe esse negócio que fala em todos os campos de desenvolvimento do homem, de todas as religiões? Se autoconhecer é tudo, sabe? Se você toma 2 copos de água por dia e tua pele tá boa, tua digestão tá boa, tá tudo certo, você não precisa mais água, sabe? Você toma 2 copos de água por dia, teu calcanhar tá rachado, tua pele tá seca, você tá tendo outros tipos, tá faltando água, sabe assim? Então presta atenção, é isso que a gente precisa fazer. Agora, quando a gente perde contato com si próprio, não se entende, não se reconhece, aí o Ayurveda é maravilhoso, porque ele vai te dar o mapa. Ele vai te falar, olha, você é assim, 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 e você precisa equilibrar isso, aquilo, e para você, por exemplo, quem é Pita e tem o Pita muito elevado, como que você vê? Você vê que ele está com a digestão, está com refluxo, está nervoso, está agressivo, está irritado? Isso é um Pita elevado. O que acalma o Pita? Você não pode, de maneira alguma, para uma pessoa que está assim, dar muita carne para comer, dar pimenta e coisas apimentadas para comer, botar muita especiaria, pimenta do reino nas coisas. Você tem que contrabalancear, você tem que ir para as coisas frias, você tem que dar chá de hortelã, você tem que comer pepino, tem que comer melancia. É isso que eles fazem. Vamos fazer o contrário. A pessoa está irritada, ela tem que escutar música calma. Ela está nervosa com o trânsito, ela tem que andar na natureza. Sabe, assim, é até ridículo de falar, mas a gente precisa lembrar. E a gente dá para fazer uma combinação de medicamentos ayurvédicos com medicamentos ocidentais? Dá, inclusive tem, assim, coisas que não dá para parar o tratamento imediatamente, né? Tem coisa que você está tomando um remédio, por exemplo, para diabetes, você não vai parar de tomar o remédio para diabetes e fazer. Mas existem inúmeras coisas, de canela a fenogrego, que é um tempero que a gente usa pouco no Brasil, mas que existe para comprar, chama fenogrego, umas bolinhas, que controla o açúcar no sangue. Então, ou você faz uma cura dessas, que você vai para um centro de Ayurveda, como eu fiz, e passa só coisas naturais, né? Ou você começa aos pouquinhos utilizar o fenogrego, e aí você vai ver que a tua glicose vai começar a ficar talvez até muito baixa. E aí o médico vai começar a diminuir o seu remédio, sabe? E assim, gradativamente, nada muito radical, nada muito... Uma coisa complementa a outra. O Ayurveda é sobretudo preventivo e ele é excelente para coisas crônicas, coisas que você vai ficar escravo dos remédios pro resto da sua vida na medicina moderna, né?
E são complementares, não precisa uma coisa excluir a outra, sabe? A gente fala, não, mas isso aí é natureba, já é... Agora, tem aquela historinha, eu já te contei, eu acho, nessa história, Gui, eu não sei se eu te contei a última vez. Eu acho uma história super bacana, é do Matheus Macedo. Matheus Macedo é um brasileiro que foi formado em medicina na Índia, adoro ele. Cara do Rio, e tá na Índia agora, até tá fazendo mestrado lá, sabe, novo. Ele foi pra lá. Tá lá. Ele já morou, acho que 9 anos, agora voltou de novo, vai ficar mais alguns anos. E ele é médico de qual área, você sabe? É médico, ele chama Vaidya, é um médico ayurvédico. A Ayurveda é uma medicina na Índia. Tem hospital ayurvédico lá, é a medicina oficial deles também. Mas ele é daqui. Ele é brasileiro. É o primeiro brasileiro que foi formado lá. Mas ele utiliza a Ayurveda como um tratamento? Ele é médico de Ayurveda, ele só atende. Tá. Ele só atende, quer dizer, as soluções dele são de Ayurveda. Um cara inteligente, bacana. E ele conta uma história que eu acho super legal para poder distinguir a Ayurveda da medicina moderna, da nossa medicina ocidental. Ele fala que é o seguinte: o cara tá com problemas lá no trabalho, tá cheio de coisa, tá nervoso, chega em casa, um belo dia ele tá bravo, ele vai na parede, dá um chute na parede, vai dar um chutaço na parede. Você me contou essa história. Né? É legal. Eu acho legal, porque ele bate, chuta a parede, dói pra caramba, mas dá de alguma forma um alívio nele. Ele realmente sente um alívio nisso aí. No dia seguinte tá nervoso de novo, ele vai lá e chuta a parede, ele fica chutando a parede, só vai piorando, ele aprende que aquilo alivia, mas por outro lado aquilo tá causando um problema. Quando vê o dedo dele tá deste tamanho, vermelho, inflamado, ele vai um médico convencional. Ele machuca o corpo, mas consegue aliviar de alguma forma a parte emocional dele, né? Uhum. Aí o médico olha aquele dedo desse tamanho, vermelho e inchado, inflamado, o que ele faz? Anti-inflamatório e remédio para dor. É o que a gente tem na medicina moderna para um caso de inflamação e dor, né? Uhum. Para o Ayurveda, ele ficaria 2 horas fazendo pergunta e ia falar para ele: você tem que parar de chutar a parede. Você entendeu? Porque o corpo, ele tem uma capacidade maravilhosa, que eu acho fantástico, de se autocurar. Uhum. Ele se cura se você der as condições necessárias. Agora, se você continua chutando a parede, vai continuar inflamando. Agora, o problema é: qual é o teu chute na parede? O motivo, né? Qual é chutes na parede são, assim, vamos dizer, uma metáfora para o álcool que você toma, pro açúcar que você não tem, pra comida que você desconta. Nessa história ele tá ali machucando o pé dele, né, digamos assim. Mas quando você substitui realmente essa falta de atenção emocional para alguma outra coisa, né, tipo o álcool, até a gente vai mais além, né, mais agressivo ainda, tipo cortes, mutilação na própria pele. É nesse sentido, né? Por exemplo, falta de exercício, você sabe que aquilo está te fazendo mal, mas você não faz exercício. Se você for no médico ayurvédico, ele vai te falar, chama Nidana Pavarjana. Isso daí tire a causa da doença. A primeira coisa que tem que fazer em Ayurveda é tirar a causa. Então a gente faz essa investigação toda, que é para descobrir o que causou. Eu, no caso do meu câncer, para mim é muito claro. Eu tinha uma vida super estressante, eu me alimentava não de acordo com os meus doshas, tá? Eu tomava Coca-Cola todo dia, sabe? Eu achava que eu era saudável, mas eu fazia ao mesmo tempo umas coisas que eram chutes na parede da minha saúde. E às vezes a gente faz isso até realmente vendo o que tá fazendo e acaba negligenciando. Fala, não, é só, igual você falou, eu tomava Coca todo dia. Lá fora, até brinquei com a Fábio, que tipo assim, aqui já é mais complicado a gente tomar Coca todo dia, e realmente ainda tem gente que toma Coca todo dia, mesmo sendo caro. Mas você vai ali no refrigerante, mas não vai fazer mal, não sei o que, todo dia ali, e você tá vendo que vai fazer mal, e mesmo assim tá fazendo. Ácido, né? E mesmo assim tá fazendo. Tá se machucando, né? Por dentro ou na própria pele. Mas não quer olhar pro que você está fazendo aquilo. E continua. Aí depois vai lá no médico, realmente prefere tomar ali um paracetamol, uma dipirona, do que realmente ver a causa. Então, assim, do que você está falando, essa bateria de pergunta que você vai lá e o médico da Ayurveda ele te faz, é engraçado, porque conversando até com a Mara, que é psicóloga,
você falou de autoconhecimento, são coisas que a gente mesmo tem capacidade, poderia fazer essas perguntas pra gente mesmo e a gente não faz, né? Realmente esquece de quem nós somos e por que a gente está fazendo determinadas coisas. Se realmente, assim, a gente tem que... Essa questão que você falou de transferir a responsabilidade para alguém ou para alguma coisa, igual para os alimentos, a gente transfere essa responsabilidade das perguntas e de se autoconhecer para algum médico. Né, que chega até um certo ponto de que você tem que ir até um médico para ele te fazer as perguntas que você poderia fazer para si mesmo, porque o médico, eu até acho legal, você chegar no médico e falar assim, doutor, estou doente, procura a minha doença e cura. Ele não vai conseguir, ele vai te fazer várias perguntas. E você tem que falar o que porque você a resposta está aí. Exatamente. A resposta está dentro da gente. Tá dentro da gente que leva o problema, mostra tal, aí o médico fala assim, beleza, você está fazendo isso? Está causando isso. Então, tipo, para de fazer isso que vai parar de causar isso. Exato. Então, assim, é isso que foi a beleza para mim do encontro com a Ayurveda, que é realmente me ensinar a fazer essas perguntas para mim mesmo e para outras pessoas e identificar aquilo, porque na verdade não tem muito mistério, não. A gente sabe o que faz mal para a gente sabe. E quais são os principais erros que uma pessoa sozinha, ao aplicar a Ayurveda, pode cometer? Olha, é muito difícil ela cometer algum, porque a Ayurveda, na verdade, preconiza um estilo de vida, que é você meditar. Meditar nada mais é do que você abrir aquele espaço para você mesmo, para que você possa observar aquilo que você está pensando. Porque no dia a dia a gente fica tão distraído, tem tantas redes sociais, tem tanta coisa, tanta informação, tantas obrigações, tanta coisa. A vida está complicada, né? Assim, a gente está complicando cada vez mais a nossa vida, né? Cada vez mais. Você quer tirar o dinheiro no banco, você já tem a senha, isso, aquilo. A tua cabeça está cheia de informação, cheia de coisas e tal. Então, o que você precisa? O que é necessário para a gente? É necessário que a gente pare e observe o que é que tem te preocupado tanto. O que é que passa pela sua cabeça? Se você souber que o que está passando pela tua cabeça não, eu estou preocupado com meu filho, estou preocupado com dinheiro, estou preocupado com... Se você está analisando, você fala, isso é real? Isso está acontecendo? Está acontecendo. Qual que é a solução para eu resolver isso, para isso parar de ser um problema para mim? Então você começa a ver as coisas mais claras, você entendeu? Você começa... Então ele preconiza. O que a Ayurveda vai te falar para fazer? Para meditar, com certeza. Se não for meditação, alguma coisa que te abra esse espaço. Pode ser música, mantra é ótimo. Pode ser o que eles chamam de pranayama, que é a respiração do yoga, que também está o mesmo efeito. Ou pode ser simplesmente autoconhecimento, você ir numa terapia, você conversar com uma psicóloga. Você realmente começar a se autoanalisar e descobrir aquilo que te aflige emocionalmente, mentalmente. Depois ele vai te falar para fazer exercício físico. Isso tá todo mundo gosto de saber, não é que ninguém faz, alguns fazem, mas nem todo mundo. Sim. Tem muitas doenças causadas simplesmente pelo sedentarismo. Eu sempre se fala de caminhar, né? Pois é. Uma caminhadinha. Eu até não sei se o pessoal aí sabe, mas tenho amigos que são personal trainer e tudo mais, da área de educação física, e eles falam que a distância da caminhada percorrida por corrida ou caminhando, né, a mesma distância, queima praticamente a mesma caloria. A única diferença é a velocidade, só isso. Se correr, vamos pôr, você vai caminhar 10 ou 5 quilômetros e vai correr 10 ou 5 quilômetros, a queima de caloria é a mesma coisa. A mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Diferença ali de gramas. A única diferença maior mesmo é o tempo. 1 hora de caminhada para meia hora ali, 40 minutos de corrida. Só isso é a diferença. Então, tipo assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que correr. Tô vendo a galera correr. Eu tenho que correr também? Não. Uma caminhadinha ali todos os dias, 1 horinha, 40 minutos de caminhada e tal. Você já vai queimar ali umas calorias, já vai fazer bem pro corpo, vai desestressar a mente. A gente desenvolveu por milhões de anos através... a gente precisa do movimento, precisa desse movimento para que tudo funcione. Ainda mais quando a gente vai envelhecendo, precisa mais ainda tá na ativa. E falando da parte de envelhecimento, como que a Ayurveda enxerga a parte do envelhecimento
e a longevidade? Então, eles têm uma coisa que é chamado Rasaina. Rasaina. É um dos métodos de desintoxicação do Ayurveda. O Rasaina é para rejuvenescer. Então, ele é feito para isso. A pele, a gente deveria hidratar, a gente acha que o que hidrata a pele é a água. A gente precisa, claro, ingerir água, mas a água ela também é eliminada. O que hidrata a pele, o que cria juventude na pele é óleo. Óleo, mas não é qualquer óleo. Não é qualquer óleo, de preferência um óleo pressado a frio, orgânico, que não tenha mais toxinas do que já tem. Então não é esse óleo de cozinha, mas, por exemplo, o óleo de amêndoas é excelente, o óleo de azeite de oliva é excelente, o óleo de gergelim é o querido da Ayurveda. Existem vários, óleo de semente de uva. Legal. E principalmente óleo de gergelim. Gergelim é o bicho, assim, é o melhor. Você passa, ele é excelente para a pele e ele elimina toxinas, porque ele é absorvido e essas toxinas depois acabam sendo eliminadas quando você faz... E aquele processo mesmo, tipo, depois do banho, a pele ali tá mais, os poros estão abertos, aí você vai e passa esse óleo ou tem não? vários métodos e, inclusive, passar óleo na pele era um método de limpeza, porque ele, inclusive, limpa muito, como água, assim. Então, antigamente, né, usava-se óleo na pele, já viu que untava, na época de Jesus mesmo, untava o cabelo e as... você pode deixar o óleo na pele, então você pode tomar o banho e passar o óleo depois, ela vai ser absorvido. Ou você pode passar o óleo, se você já tem uma pele mais oleosa, passar o óleo, fazer exercício com esse óleo, por exemplo, e depois tomar o banho e já eliminar e tirar tudo. E na hora que for tomar banho, inclusive, não precisa passar sabonete, pode passar a água e o óleo, ele vai sair o excesso e vai manter a pele hidratada. Que legal, muito que legal bacana, isso. essa eu não sabia não. Muito legal. Até eu já vi recomendações de que, tipo assim, pessoas que tomam muito banho, não é bom ficar passando sabonete, até mesmo a buchinha, porque fica ali esfoliando a pele, fica ali tirando realmente toda, às vezes até proteção da pele mesmo, que a gente tem naturalmente. E isso é bem interessante. Essa questão do óleo que você falou, óleo de gergelim, óleo de uva que você falou? Semente de uva, óleo de amêndoa, depende essas coisas é fácil de encontrar por na aqui? internet acha tudo. Hoje em dia realmente. Acha tudo. O de gergelim tem um que chama, não sei o que, real, esqueci agora, é prensado a frio, excelente a qualidade aqui no Brasil e vende até em galão, assim, o pessoal usa, realmente é muito bom. E você acha que a Ayurveda pode ser adaptada para o nosso estilo de vida moderno? Total, assim, eu uso, tenho feito, é maravilhoso. E outra coisa, ela é uma ciência irmã da yoga, né? A yoga é uma coisa que a gente sabe que para longevidade é excelente, porque ela vai te alongar, flexibilizar, te traz equilíbrio, porque você vê que um dos grandes problemas do envelhecimento é a falta de mobilidade, você começar a se movimentar mal, né? E ela traz realmente... E é interessante porque a gente fala o corpo, a mente, isso, aquilo, mas se equilibra a mente, se equilibra o corpo, se equilibra o corpo, se equilibra a mente, sabe? Você faz exercícios de equilíbrio no yoga, você está equilibrando a sua mente também. Você precisa da mente para poder manter o equilíbrio do corpo. É muito legal. Pô, que bacana. Bom, gente, vocês viram aí, pra mim é uma coisa nova, a Ayurveda, mas já tem aí na história faz tempo. Tô vendo que talvez a minha avó, meu avô ali tiveram alguns conselhos de algum médico ayurvédico aí que ela sempre falava dos chazinhos e as ervas medicinais e tudo mais. Um dos chás assim que eu adorava, eu confesso que às vezes quando eu ficava doente, eu falava, nossa, eu quero ficar doente, mas se for para eu poder tomar como chá, o chá, não é o chá de hortelã, eles chamam de capim-cidreira. É uma delícia. Mas eu chamo de erva-cidreira. Erva-cidreira. Tem gente que chama capim-limão, não sei se é a mesma coisa, capim-limão. Capim-santo. Capim-santo, E eu amo, é o chá que eu mais gosto. É uma delícia. É mais do que de hortelã. E sempre que eu ficava doente, minha mãe falava assim, você quer um chazinho? É de erva-cidreira, eu quero, não sei o que. Ela sempre falava assim, é o que eu mais gostava, era docinho e tal. E eu nunca gostei do chá de boldo. Nossa, passava mal. Mas o chá de boldo, o mais engraçado, que sempre que eu ficava doente, uma vez eu fiquei doente na escola. Eu lembro certinho porque isso me marcou. Como a gente diz, ficou um trauma ali, no chá de boldo. Eu tinha uns 7 anos, passei muito mal na escola. Aí desci na diretoria, falei que tava passando mal, só que não tinha ninguém em casa, aí a
supervisora falou assim, vai lá na cozinha e pede um chá de boldo. Eu falei, não quero não. Ela falou, ou você pede um chá de boldo, ou você só passa ali e continua passando mal. E aí eu fiquei naquilo. Aí eu fui na cozinha e falei, eu vou experimentar o chá de boldo, vou ter que pedir. Pedi o chá de boldo, aí a tia ela fez o chá de boldo, eu fui no banheiro, já sabia que eu ia passar mal, eu fui tomar lá dentro do banheiro. E isso, eu tava tendo aula normal, eu fui lá pro banheiro, tomei. Na hora que o boldo bateu, assim, no estômago... Amargo, né? Amargo. Passou, não deu nem 5 minutos, 2 minutos depois. Nossa, eu passei mal, pus tudo pra fora. Mas melhorei na hora. É, né? Parece tirou, limpou. No que ele bateu, ele fez assim uma limpeza geral, pôs pra fora. 10 minutinhos depois eu tava muito bem. Aí eu falei, nossa, o chá de boldo é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. E melhorei e voltei pra aula normal. Aí até tipo, melhorou, o boldo faz bem, não sei o que. Eu falei, pôs tudo pra fora. Se tinha alguma coisa ruim ali, limpou. Fez uma limpeza. E aí esse eu corria. Mas no fundo ali ele era bom. Pra mim eu sempre achei ele muito radical. Não, ele é amargo, né? Ainda mais pra criança é uma coisa difícil. O Ayurveda não tem boldo, ele tem outras coisas, porque boldo é uma coisa, é nossa, né? É daqui das Américas. Então, o boldo é mais nosso. É nosso. E o Ayurveda tem ervas que são típicas deles, né? Inclusive o próximo objetivo agora é estudar as ervas nossas aqui do Brasil, porque o tempo todo que eu estava estudando na Índia, porque eu acabei ficando lá quase um ano, né? E voltei há pouco tempo, é que o tempo todo que eu estava, eu falava, gente, onde eu vou arrumar isso lá no Brasil? Onde eu vou arrumar? E a minha professora, uma médica, ela falava para mim, Fábia, não se preocupa por isso. O mundo inteiro tem as suas próprias ervas com essas características. O que você precisa é aprender as características da erva. Eu acho que nesse caso... O amargo, por exemplo, ele é uma coisa que é muito usado no Ayurveda. Então, para nós, o nosso amargo é boldo. Para eles é o guduche, é outro. Talvez nessa parte do estudo seu, aí é ir para uma tribo indígena. Tem muita gente que estuda... Aí aqui, né, as tribos indígenas, eu já fui em algumas, aqui no Brasil, principalmente eu fui em uma no Rio de Janeiro, perto de Paraty, fui em uma perto de Santos também. E aí lá o cacique tem uma tribo que eu fui no Rio de Janeiro, tinha lá a casa de reza e chamava Cacique João. E daí eles, na aldeia, era tudo erva. Né? Assim, só em caso crítico que as crianças ou os adultos iam para o hospital convencional, né, hospital moderno, mas o restante era tudo ali, tratado na aldeia mesmo. E aí eu acho que entra nessa questão. Que é a mesma coisa. Inclusive, sabe uma coisa interessante? Que aqui nas termas, a gente tem lá no Museu das Termas em cima vários aparelhos que são idênticos ao da Ayurveda da Índia. Tem um lá que parece até um caixão, assim, que você deita, foi com a cabeça para fora, é uma sauna. Aquilo lá é típico do Ayurveda, que a Ayurveda fala que o calor é excelente para a pessoa, mas esquentar a cabeça não. Os olhos, os sentidos, não é bom esquentar. Então a sauna ela é muito boa se você fizer do pescoço para baixo. E aquilo que está lá no museu é justamente uma sauna de corpo. Olha que bacana. E a Ayurveda diz pra gente todos os dias transpirar de alguma forma. Tem que transpirar. Vai pra limpar, né? Pra limpar. Assim, aqui nas termas onde estamos, né, tem vários banhos. Eu já tive a oportunidade, eu acho que de experimentar, acho que deve ter uns 2 banhos aqui que eu não fiz ainda, que é um que eu esqueci o nome agora, que você fica lá perto da parede e aí vem a pessoa com parece uma mangueira de... Escocesa. Uma mangueira de bombeiro assim, jogando água em você, vai fazendo massagem. Massagem e tal. E esse eu ainda não fiz, mas eu fiz o Vichy. Maravilhoso, Nossa, maravilhoso. É maravilhoso, gente. Eu adorei também. Vem aqui nas termas e faz o banho Vichy. O Vichy, ele é um banho, assim, bem legal e terapêutico, muito bom. Bom, Fábio, você tem alguma recomendação, algum recado pro pessoal? Olha, prestar atenção. Eu acho que se eu pudesse dizer um conselho do Ayurveda seria presta atenção na sua própria saúde, como que você reage àquilo que você está fazendo, entendeu? Você sabe, no fundo você sabe o que é bom para você mesmo.
Se você prestar atenção, você vai saber o que comer, o teu instinto do que comer, do que fazer para manter a sua saúde, né? E no caso de algum desequilíbrio, é procurar alguém que entenda disso, porque realmente vai poder te guiar e voltar e restabelecer o seu equilíbrio. Legal, gente. Bom, como vocês viram aí, né? Equilíbrio é tudo. E o autoconhecimento é a base para poder buscar esse equilíbrio, né? Então, no dia a dia que a gente vive, a gente está sempre assim, se desequilibrando e o nosso caminho é sempre voltar para esse equilíbrio. Eu não sei vocês, mas eu achei esse episódio aí bem enriquecedor para mim. Aprendi aí uma coisa nova. E se vocês também gostarem e aprenderam alguma coisa nova, deixem aí nos comentários pra gente saber. E se você já ouviu falar da Ayurveda ou não, também coloca aí pra gente poder saber o que até um pouquinho mais do que vocês conhecem e tal, pra gente ter esse contato mais próximo. Fábio, eu queria te agradecer novamente. Obrigada a você, Gui, pela oportunidade. Compartilhado esse conhecimento com a gente. E espero que dê muito certo de trazer a Ayurveda aí pro Brasil e para Poços aqui em região. Já deu. Bom, é isso, gente. Muito obrigado aí. Novamente a todo mundo que ficou conosco aí até esse momento. Queria agradecer aqui a Casa do Colono, os nossos patrocinadores aí, os nossos apoiadores. Valeu, muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.